Muito boa tarde, meus queridos amigos, minhas queridas amigas que participam conosco diariamente no projeto Papo de Preto. Hoje, Papo com Preto, temos uma convidada muito especial que está há bastante tempo trabalhando esse tema, que está focada nesse tema que nós estamos abordando. Dispôs a partilhar conosco o seu trabalho de pesquisa sobre essa área. E para bem começar esse nosso encontro, aguardando a chegada dela aqui, eu quero partilhar o trecho de uma entrevista com a escritora Grada Quilomba. Foi perguntado para ela o seguinte: o canal Cult perguntou para ela: o que significa descolonizar o conhecimento e por que isto é importante? Ela responde: descolonizar o conhecimento é encontrar e explorar formas alternativas e emancipatórias para a sua produção, que estejam fora dos parâmetros clássicos. Então já começa com os formatos. Considere muito importante criar um espaço híbrido em que o acadêmico e o artístico se dissolvam. A interdisciplinaridade é o modo de descolonizar e de transgredir as formas clássicas de conhecimento, porque penso que é o que discursos atuais mais futuristas fazem com os estudos transgêneros, pós-coloniais. Acho que todos esses cursos se cruzam no meu trabalho. Essa entrevista aqui que a nossa escritora Grada Quilomba, ela fez para o portal Cult sobre assuntos da atualidade, e é do dia 7 de abril de 2016 essa fala dela. Fui atrás, descobrindo quem era essa brilhante escritora, que me chamou a atenção pelas indicações que recebi dela. E já que as indicações foram boas, né? Uma dessas pessoas que influenciou bastante esse trabalho que não começou agora, já deixo dito para vocês, graças ao esforço, à dedicação e às várias conversas, grupos de debate que eu vinha tendo com duas ex-alunas minhas, inclusive botei a foto delas no perfil agora essa semana, a Laura e a Luísa, foi desafiado a começar esse projeto lá no início de junho chamado Papo de Pretos. E nesse desafio foi colocado para mim a responsabilidade de que muitos escritores, principalmente no Brasil, que trabalhavam a temática da cultura negra no Brasil, eram da área das humanas e muitos deles da filosofia, como a própria Djamila Ribeiro e outros demais que podemos citar aqui. A própria Angela Davis, também da área da filosofia. E eu pensei comigo, poxa, eu também sou da filosofia, por que eu ainda não me manifestei sobre isso? Porque, de repente, a minha bibliografia, que não é pequena e também não é a maior biblioteca do mundo, mas ela não continha muitos livros com essa temática. Aqui a temática do negro no Brasil estava focada nos livros de história, e daquela maneira em que é passado para nós os livros de história, com toda a sua seletividade. A partir desse episódio, a partir dessa experiência de eu rever a minha bibliografia da minha história, da minha etnia, do meu povo, onde estava sendo contada a história do meu povo e onde está sendo apagada a história do meu povo, eu aceitei o desafio de começar esse conjunto de lives aí, e até hoje, desde o dia 5 de junho, e vamos até onde Deus quiser, até julho lá, até quando puder ainda, com agendamento com algumas pessoas brilhantes que virão espontaneamente partilhar conosco aqui a sua experiência de vida, a sua pesquisa, o seu olhar sobre essa temática. Que não começou lá com o Floyd em Minneapolis, não. Essa história começou muito tempo atrás. Minneapolis, agora, o evento Minneapolis, trouxe oportunidade para nós acordarmos para uma realidade que havia nos adormecido, para uma mão que apagou a nossa história e nos convenceu a nos calarmos diante do que nós passamos. Meus queridos, minhas queridas, bem-vindos a mais um Papo de Pretos, e de modo especial quero passar a bola para minha convidada especial desta tarde. Gratidão, boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Obrigada pelo convite. Tá tudo funcionando? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Ah, legal. Então é assim que funciona uma live. Muito obrigada pelo convite. Eu vou me apresentar e começamos então a questionar. Legal tua introdução, muito bacana. Esse é um questionamento que a gente é convidado a se pôr em alguns momentos da nossa vida, né? E eu acho que ele vem de crises existenciais, às vezes, e que nos engajam
a nos perguntar, ué, mas e por que eu estou fazendo esse comportamento dessa maneira? Por isso que eu acho que a gente pode depois até falar sobre a questão da normalidade, voltar ao normal. Que normal é esse? Quero voltar para esse normal? Eu não quero voltar para esse normal. Eu acho que a sociedade brasileira não quer voltar para esse normal. Aliás, me antecipo. Nós estamos passando por no comecinho desse processo todo, não dá nem para falar em depois, né? Vamos falar no aqui e no agora. Mas me apresento, sou Júlia, eu nasci em Tuparendi, Rio Grande do Sul, e tive a alegria de ser aluna do professor Tiago, e que hoje a vida nos coloca de volta. É engraçado, né? Muito, muito bacana. Então, eu acho que a prova da vida me deu um 10 e tô aqui hoje contigo num papo de igual para igual, numa conversa bacana, que espero que traga muitos questionamentos, sobretudo. Não, não estamos aqui para trazer respostas, né? Não, não, não. A gente está aqui para colocar questionamentos. Eu sou graduada em Relações Internacionais pela Faculdade Federal de Santa Maria, e onde estudei muitas questões ligadas a meio ambiente, questões de desenvolvimento ambiental. E muito lindo, muito bacana, muito bacana. Vamos proteger a floresta, vamos sim, mudanças climáticas. E o social. E as pessoas. E as pessoas que vivem da floresta, né? Então, isso foi um pouco um choque, uma crise que me convidou a pensar outras maneiras. E hoje eu estou aqui fazendo um mestrado em ética, onde eu foco muito mais nas questões de desenvolvimento. O mestrado é Ética, Responsabilidade e Desenvolvimento. Então, nós temos uma visão desses três componentes para pensar a sociedade e as pessoas, né? Porque a sociedade ela é feita de pessoas. E o que seria, então, para começar um debate, o que seria, afinal, a ética? Quando conversamos sobre cadê a ética numa sociedade desigual, ok, o que é a ética? Né? Eu compartilho da visão do Paul Ricoeur, que fala que viver bem com e por os outros em uma sociedade com instituições justas. E no nosso mestrado, minha professora adiciona, e eu compartilho desse posicionamento, através do desenvolvimento a longo prazo, porque que seria o desenvolvimento sustentável, né? Integração social, proteção ambiental, crescimento econômico. Esse é o objetivo do desenvolvimento sustentável. Eu acho que nós estamos longe desse equilíbrio e acho que é essencial falar na integração social, porque quando as pessoas não estão integradas nesse sistema, e aliás, podemos questionar esse sistema, né? Eu acho que faz bem questionar esse sistema, pensar em utopias para dizer o que está errado aqui, né? Não como, queremos chegar lá, não, o que está errado aqui? Né? E isso nos dá mais margem para ação. Então, quando pensamos em ética, como agir bem com e para os outros, nas instituições justas, e as instituições justas são o quê? Né? Esse mesmo autor ele vai falar que quando numa sociedade temos várias pessoas que vêm com a sua bagagem, com a sua crença, com a sua visão de mundo, cosmovisão, vai acontecer uns problemas, vai acontecer um choque de interesses, né? E esse choque de interesses é importante que tenhamos um polo mais neutro para gerir, né? Seria uma visão russoniana aí da vida em sociedade, que seria as instituições para gerir esses embates éticos que acontecem na sociedade, que vão sempre acontecer. Afinal, nós somos tão diferentes, só que o que eu vejo hoje com a questão da diferença é que ela é muito canalizada para diminuição, né? E a discriminação entra aí. Então, essa diferença que discrimina é nisso que a gente quer falar hoje. Discriminação com base em diferenças sociais, como gênero e raça, nos é um convite para a gente construir essa sociedade diferente. Você vai notar que eu sou muito otimista na minha fala e eu vou permanecer assim até que me prove o contrário, porque eu acredito que isso me faz não dormir melhor à noite, porque seria egoísta, mas ter menos pesadelo à noite, porque me engaja a pensar o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Então, esse seria uma pequena introdução do que seria a ética, né? E eu, no meu estudo, quando você fala, o meu foco de pesquisa não é necessariamente as desigualdades sociais raciais, mas eu estou sempre sendo convidada para voltar a estudar isso, né? E eu passei, ano passado, um semestre no Brasil, pelo meu mestrado aqui, em Fribourg, na Suíça. Voltei para o Brasil, então fiz um semestre
pela região de Montes Claros, onde conheci um contexto que eu não havia conhecido nunca no Brasil antes, que é o dos povos e comunidades tradicionais, de comunidades quilombolas, de comunidades que estão fazendo muita coisa, muita coisa. Eu acho que é importante a gente apontar esse lado incrível que a crise convida, que é o que ressignificar, é pensar uma outra estratégia. Porque senão a gente cai na questão puramente determinística, né? Que não leva a muita coisa. Então eu conheci esse contexto do norte de Minas e a comunidade quilombola de Gurutuba, em específico, onde eu fiz um trabalho de análise do projeto social que se chamava Tecendo Autonomia. E foi muito, muito simbólico porque me trouxe de volta para uma análise mais profunda das questões históricas na relação, na não reconciliação do Brasil para com o seu povo brasileiro, né? E aí a gente cai em questões identitárias, mas muito mais do que isso, e são extremamente importantes, questões identitárias, reconhecimento social, identidade do povo para se fazer uma nação, um caráter essencial da nação é que tenha uma identidade do povo. Mas também, veja bem, econômico. Qual é a falta de potencialidade em olhar para o outro e dizer, nossa, isso aqui é potência, é oportunidade de inserção em uma economia mais humana, né? Em uma economia que respeite as pessoas e a natureza. E não o dinheiro, o capital para alguns. Então, nós podemos depois estar falando da questão de concentração de renda também. Passo a bola para você, Thiago, se tiver alguma retruque para fazer. Foi bom tu ter partilhado que a tua experiência em Minas foi nessa visão da comunidade quilombola, porque ontem à noite mesmo, eu terminando com os estudos aqui, algumas pesquisas, e aí eu recebo uma mensagem, já estava tarde, eu pensei, não, pode ser, deve ser engano. E eu olhei, foi um dos convidados aqui da live que já passou por aqui, que é o Bruno lá de Rio Grande, lá do Cassino, e ele me trouxe a informação assim, olha, tenho aqui o contato da minha tia, que trabalha nas comunidades quilombolas, ela está desenvolvendo um projeto muito bacana aqui na região da campanha, e ela se dispõe a conversar contigo numa live. Pode fazer contato, que eu já falei com ela, já preparei terreno. Falei, cara, era tudo o que eu precisava, porque em outras lives anteriores eu também havia comentado essa dinâmica da organização das comunidades quilombolas, apareceram outras pessoas também que trouxeram esse testemunho da organização comunitária e essa visão de uma alimentação saudável, de uma organização com relação aos clãs, às famílias. Eu me aproximou muito daquela ideia dos 7 povos das missões lá em São Miguel, dos jesuítas lá. Pensei, pô, um modelo de comunidade organizado dessa maneira que não depende daquele como é que eu vou usar a expressão para não ser tão ofensivo, mas daquela opressão do capitalismo, daquela diferença social, uma comunidade que foi pensada e adequada para aquele povo, para aquelas pessoas, onde ali eles conseguem ter esse olhar de igualdade entre eles. Eu pensei, mas isso é uma organização de uma comunidade quilombola? Isso me recorda muito outras comunidades que eu já vi antes, que eu já estudei sobre. É o modelo que acontece agora. E o que eles estão fazendo dentro desse quadro de pandemia? Ressignificando, se reinventando. Eu pensei, eu preciso desse povo aqui. E o menino me mandou o contato ontem à noite. Eu vou fechar com ela para a semana que vem, na próxima live aqui com a gente, porque a gente tem que aprender a valorizar aquilo que a gente tem. E aqueles bons exemplos que estão surgindo do nosso lado. A gente ficou com um olhar viciado de que precisa copiar o que aquele país rico lá está fazendo e pegar aquele modelo que é aquele lá que é o futuro. Mas e aqui? O que as nossas comunidades locais estão fazendo? Como elas estão reorganizando? Como é o modelo de sobrevivência desse povo e como eles estão sendo criativos? Nós não somos vistos fora daqui como criativos? Vamos aproveitar a criatividade que brota daqui para superarmos essas pequenas diferenças aqui que só nos tornam cada vez mais distantes um do outro. Isso que é um dos grandes problemas para o olhar da nossa comunidade negra no Brasil. O afastamento. O afastamento e o não reconhecimento, né, Thiago? Porque quando você fala em olhar as potencialidades, é também olhar a autenticidade,
Porque é muito fácil você repetir o que já foi feito lá, repetir o padrão, é muito mais complexo e muito mais interessante, no meu ponto de vista, você pensar em um modelo que caiba melhor. Você pensar em uma gestão que seja mais pertinente, né? Que responda melhor a uma necessidade. E se perguntar quais são as necessidades, a gente vê claramente quais são as necessidades, já estamos bem atentos a elas, as necessidades estão aí. E como agir, né? Uma outra visão assim que se tem sobre o que é a ética, por exemplo, é a diferença entre o que queremos e o que fazemos. Esse espaço de tempo aí, esse espaço, tempo e espaço do que não foi feito ainda, é um indicador da ética ou não na sociedade. Então, o que a gente faz para diminuir o que a gente gostaria que fosse é uma questão também de ética. E a gente pode voltar. Eu vejo, assim, tendo estudado relações internacionais e ido para estudar sistema mundial, eu vejo que volta muito, muito no nível pessoal, no nível de vizinhança, no nível de quem está ao meu redor, como eu estou tratando as pessoas que estão ao meu redor. Será que eu estou olhando quem está ao meu redor? E, além disso, olhar o que é o que eu faço para diminuir as desigualdades no mundo. O que eu estou fazendo para ser um vetor contra essa seta que aponta, né, para as mesmas pessoas que estão no poder há um certo tempo, né? E que não é a maioria. Eu acho que é sempre importante a gente lembrar dos números. 55,6 ou 0,8% da população brasileira é negra. É a maior população de negros depois da Nigéria, no mundo, depois da Nigéria. E será que essa população, você vai pensar em dados políticos, representatividade política, não chega a 30%? Entende? São comprovações. Isso pode ser um determinismo e falar, não vai dar nunca certo. Mas pode também ser, olha, quem está disposto a ocupar mais esse espaço lá? E o que a gente precisa fazer para ocupar esse espaço? Nessa segunda-feira teve a entrevista com o Silvio Almeida no programa Roda Viva, onde ele é perguntado assim, mas e por que o movimento negro não está conseguindo se engajar? Por que o movimento negro não está conseguindo fazer? E ele responde com uma serenidade, e o movimento branco está conseguindo? E o movimento branco está conseguindo? Sabe? Ele respondeu assim e lançou o espaço, porque é um apontamento, vocês não estão conseguindo. Ai, isso sufoca, né? Isso é a morte de pessoas, né? E quando a gente olha pro que está acontecendo no mundo e não olha, às vezes, pro que está acontecendo aqui no Brasil, é um desrespeito tão grande e a gente reproduz essa violência de uma maneira tão sutil que não é aceitável. Não é aceitável. Né? Eu acho que essa maturidade social vai depender da nossa capacidade de aprendizado com as situações que a gente está vivendo, e é importantíssimo voltar para o passado, né? Por isso que eu repito a frase do Gilberto Freire, que tem que ser lido para poder ser criticado, para poder ser melhor analisado, né? Ele fala sobre o passado nunca foi, ele é. Ele continua, né? O que a gente está vivendo hoje é um reflexo do que ainda não foi. Então, quando você tem, por exemplo, eu acho muito interessante quando você falou no início sobre questões artísticas, eu tenho esse livro para recomendar, Lilia Schwartz. Ela tem, inclusive, um canal no YouTube, onde ela posta muito sobre questões, ela é curadora do MASP. E uma das imagens que me chamou muita atenção é o quadro A Redenção de Cã. É um quadro onde se encontra no centro uma... Vamos ver, tem aqui, é o Redenção de Cã. Onde se encontra no centro... Perdão. Se eu não me engano, eu acho que eu vi uma entrevista dela da GNT, do canal GNT. Sobre o nome dela não é estranho. Sim, ela é uma das grandes pensadoras, antropóloga, historiadora do Brasil. Eu não vou encontrar a foto agora, mas é para a gente pensar que o primeiro concurso, por exemplo, né, logo após a proclamação da República, houve um concurso público para contar a história do Brasil, né? A frase era muito simples, assim, como você contaria a história do Brasil? Nesse concurso, quem ganhou foi von Martius, um alemão, e ele fala, é daí que surge a ideia do mito das três raças. Ele fala que há um rio grande, que é o Rio Branco, que é o português, e outros dois rios menores, assim, mas também importantes, que são o branco, o negro e o índio.
E aí dá alçada para a questão do mito racial, né? Da mito da democracia racial. Que precisamos falar sobre isso porque não há representatividade suficiente para a gente falar em democracia. No meu ponto de vista, a nossa própria democracia ela é contestada quando a gente olha para quem está lá nos representando, né? Acho que temos que falar sobre essa questão de representação democrática e lembrar que a democracia se faz diariamente em casa e se faz no diálogo. A democracia é o diálogo entre os diferentes. Se fosse o diálogo entre os mesmos, seria muito fácil, seria quase um monólogo. Não, é o diálogo entre os diferentes. E aí que está a nossa capacidade de escuta e de fala e de compreensão. Porque além de... Eu posso estar falando, você pode não estar nem me escutando, mas não estar me compreendendo. Tá problemático. Tá problemático. Então, e pensar também, por exemplo, a divisão das tarefas domésticas dentro de casa. Quando a mulher está sobrecarregada com a tarefa da casa, como é que ela vai ter tempo de pensar em política? E vice-versa. Um pequeno ponto que nos dá um parâmetro sobre a falta de interesse, entre muitas aspas, né, de participar da vida política, pode ser tudo menos falta de interesse, né? Acho interessante a gente estar ligado nisso para parar com esse ciclo de que a política é a mesma coisa e que vem, que vai e que nos leva a lugar nenhum. Aliás, nos leva no vetor das elites, né? No vetor da manutenção dos que estão lá no poder faz muito tempo, né? E essa condução desse olhar para a política, isso soa de maneira tão negativa para as novas gerações. Alguns que passaram por aqui nas lives dessas últimas semanas, da nova geração, agora a galera de 20 e poucos anos, eu chamo de 20 e poucos anos, nova geração, azar, mas eles tiveram toda a clareza de colocar assim, ó, a gente cresceu ouvindo falar mal da democracia. A gente cresceu ouvindo falar mal das eleições. Um abraço para o Padre Divaldo ali, que entrou agora, deu um aceno ali. E olha só, quando uma geração cresce ouvindo falar mal de política e de democracia, ela vai pegando aversão, vai pegando asco daquilo, não quer nem saber. Mas, cara, acorda agora. O que me deixa bastante otimista é saber que essa fala eu tô ouvindo dessa geração que tá vindo agora, essa geração millennial, essa geração agora da era da comunicação, porque eles estão tendo esse senso crítico, porque eles estão crescendo dentro de uma democracia que só tá dando coisa errada, para usar a expressão mais suave, né? Só estão fazendo coisas complicadas, não estão a favor do próprio povo brasileiro. E dentro desse contexto, a geração já está nascendo bastante crítica. Ela é um pessoal que se posiciona. A gurizadinha, se ela quiser, ela derruba o pronunciamento de um presidente. Como aconteceu agora no pronunciamento do Donald Trump lá, que ele reuniu milhões. Chegou na hora, era a gurizada que trollou. Pensei, essa geração aí que vai saber escolher os bons. Porque eles fizeram no momento certo. Tá faltando essa consciência chegar para os nossos também. Que é bem essa galerinha acelerada aí, ó. Pegar um smartphone, um celular e eles fazem um estrago ali. É isso. Eles não estão ficando mais calados. A comunicação acelerou, sim. Nós temos ali o Twitter, que é só para o pessoal fazer briga e discutir e bater boca. Nós temos o Instagram, que é para inflar o ego das pessoas e o narciso deixar florar. Nós temos ali o Facebook, que é dos velhos. Os veteranos de guerra, velho, estão lá no Facebook ainda. Eu e mais uma galera ainda. Que hoje eu perguntei, meus alunos terceiranistas são tudo do Facebook ainda. Aí eu falei, beleza, vou trocar uma ideia com vocês lá a qualquer hora. Mas assim, os meios de comunicação estão aí e a gente tem que fazer o uso deles a nosso favor. Porque já fizeram uso desses mesmos meios de comunicação para nos ludibriar, para nos enganar. E a gente tem um espaço pessoal nosso para sermos críticos e para levantarmos a voz diante daquilo que nós não concordamos. É aí que está a grande questão. O momento que nós acordarmos e dizer, olha, eu não quero, basta. Né? Eu cheguei a citar um autor para ti que foi o Etienne de la Boétie, que ele falava da escravidão voluntária. Eu acho que ali um pouco, quando ele faz aquela crítica sobre a escravidão voluntária, ele coloca uma provocação muito pertinente para nós ali. De que maneira? Bom, tu trouxe dados para nós agora que a população negra do Brasil é mais da metade. Sim, essa população está calada. E como eles conseguiram, neste plano ardiloso, de trazer essa população negra da África para cá e manter o domínio sobre ela? A nossa servidão ela não foi voluntária, como provoca a La Boétie, mas ela foi provocada dentro de uma desordem, dentro de uma desunião.
porque uma das convidadas, acho que da segunda-feira, a Pretana, né, que ela tem um canal que é a Segunda-feira do Conhecimento, dentro dos Poetas Vivos, lá do coletivo deles, e eu assistindo aqueles vídeos me veio uma informação que me fez cair na conta, assim, que realmente é verdade. Quando os negros foram trazidos da África nos porões, eles vieram divididos em castas inferiores e superiores, para ali já ganhar a discórdia, o desgosto, a rivalidade entre eles e um povo que se desenvolveu a partir disso. Não se criou uma união. Não, vamos fazer um levante. Se essa mais da metade da população faz um levante, não, agora a gente quer ajeitar esse país. Eu acredito que nós teríamos tido uma força, mas só que nós fomos separados. Nós fomos classificados em mais, menos, mais ou menos negros, pardos, cor de café, cor de cuia, cor de jambo, sei lá. Inventaram um colorido de cores, como é que chama aquele negócio? Uma aquarela de cores diferentes para nos convencermos de que nós não somos todos iguais e não interessa se todos temos o pé na África. Não fica com isso na cabeça. E essa divisão que foi colocada, essa discórdia, essa diáspora que foi, essa estada dos negros aqui, trouxe essas consequências históricas. Que nós, por mais que digamos assim, precisamos primeiro estar unidos nessa mesma causa. Nos reconhecermos como negros, como sociedade brasileira, para termos, sim, força na palavra, força na coragem, no investimento e na representatividade. Me alegrou saber que o Rio de Janeiro tem candidatos para prefeito que são duas negras, mulheres e negras, candidatas à prefeitura do Rio. Que bom! Estávamos precisando. Já tivemos no Rio Grande do Sul um governador negro também, mas ficou lá na história, no passado, e agora? A população negra no Rio Grande do Sul também é bem significativa. E assim caminhamos. E isso é interessante, Thiago, porque a própria Grada Quilomba, ela vai falar no livro dela, Memórias do Racismo, Memórias da Plantação, Relatos do Racismo Cotidiano. Eu li esse livro foi no ano passado e eu observei uma atitude que eu tinha, às vezes, um pensamento, uma curiosidade, para você ver, que na minha cabeça eu ficava me perguntando, uai, quando a pessoa, de onde que ela veio, será, do continente africano, quando veio para cá? Isso a gente não é para saber, foi feito de uma maneira para que a pessoa esquecesse a identidade, para que a pessoa esquecesse a sua origem, para que não tivesse organizações. No próprio navio, né, o trajeto que vinha era um projeto de véu do esquecimento que era imposto sobre os negros e que é de um simbolismo tamanho que quando você pergunta para a pessoa de onde que ela vem, ela vai te dizer, eu não sei. Foi o projeto do racismo da escravidão que me tirou isso de mim. A identidade, quando alguém tira a identidade da pessoa, o que sobra? O que sobra? E isso quando você fala aí da escravidão voluntária, né? Servidão voluntária. Servidão voluntária. É interessante que a gente pense que no Brasil a economia ela era escravagista, ou seja, a economia só funcionava pela mão de obra escrava. Toda a economia ela iria parar se não tivesse, não ia ter economia se não tivesse essa mão de obra. Então, isso é uma coisa tão profunda e eu vejo que a gente reproduz isso ainda hoje. Se você vai pegar o meio rural e o meio do trabalho doméstico, são ainda os meios onde mais há servidão, escravidão, a la moderna, né? Escravidão moderna, que de moderna não tem nada, né? Enfim, pensar, se foi rompido com isso? Não foi rompido. Né? Você vai ter um exemplo da PEC das domésticas que é simbólico. Você sabe que o único deputado que votou não para a PEC, adivinha quem foi? Nosso presidente. Então, veja bem, isso é as leis trabalhistas se aplicam, as leis dos anos 40 se aplicam para todas as profissões que a gente pode imaginar, menos para as domésticas. E aí, agora na quarentena, você tem um discurso de que é uma profissão necessária, mas e o reconhecimento necessário? Né? O reconhecimento aqui, dinheiro e em qualidade e dignidade, né? Necessária para quem? Né? E como que ela é valorizada como sendo necessária. E acho interessante que o Rio Grande do Sul e o Maranhão foram estados que
Se eu não me engano, foram os estados que consideraram como sendo uma atividade necessária no período da quarentena. Pará e Pernambuco também consideraram necessária, e pela manifestação, Organização das Empregadas Domésticas, que tem associações fortes em movimentos sociais das empregadas trabalhadoras domésticas, o Estado retirou essa qualificação. Então, veja, quando a jornalista pergunta para o Silvio Almeida cadê o movimento negro, tá aí, tá tirando decisões pautadas em uma servidão moderna que priva a pessoa do bem mais necessário que é no momento, que é o isolamento, né? E outro dado que eu acho interessante é pensar que 41%, mais de 41% da população que é trabalhadora informal no Brasil. E dentro desses 41, grande parte é ainda fortemente marcada pela cor, né? Então, pensar economia é pensar qual é o papel, qual é uma nova capacidade, potência da gente pensar uma sociedade mais igual. Para mim, uma das coisas que mais me motivou, Thiago, a entrar nesse assunto, nessas temáticas, é pensar que eu não sou feliz enquanto há uma pessoa que passa fome no mundo. Eu não sou feliz, não tem como ser plenamente feliz enquanto tem ainda uma relação tão desigual que me faz, de certa maneira, cúmplice se eu não ajo contra, se eu não faço algo contra, se eu não falo sobre, né? Então, eu não quero ser cúmplice, não quero, não. Eu quero poder fazer algo. Eu acho que nós temos que nos perguntar no nosso interior o que nós podemos fazer. A nível municipal, local, a nível de bairro. Veja bem, o engajamento que está tendo nas favelas é incrível. Eu tenho fontes que me comunicam de lá do que está sendo feito. Eu acho que aí tem uma grande potência, porque a nível federal a gente foi esquecido, negligenciado, né? E chega a ser satírico, uma violência satírica, alguns falam em necropolítica, que eu acho que é cabível. Então, qual é a ação descentralizada, né, a nível estadual, a nível local, municipal, que pode ser feita? Essas perguntas, elas vêm de encontro a nós nesse período de isolamento social, afastamento social, de pandemia, e vem dentro de um contexto de Brasil que é ano de eleições para prefeito. Então está sendo votado lá se fazem adiamento, se farão ou não adiamento no mês das eleições, decidindo como fica a situação. E a preocupação é, se adiar, aquele prefeito que estaria entregando o cargo agora deve ganhar mais alguns meses de trabalho. O que ele ainda tem a fazer com relação a isso para tentar uma reeleição? Quer dizer, ele não fez os últimos anos anteriores, ele vai aos 45 do segundo tempo agora querer mudar, virar o jogo. Larga o osso, deixa para quem vem depois, sabe? Mas aí vem toda uma organização ali, uma logística com relação a própria campanha eleitoral, o horário de campanha eleitoral. Então fica assim, ó, uma dica, um convite, um desafio para o pessoal que está nos acompanhando aqui e os demais, a população brasileira, de procurarem critérios bastante rígidos, um filtro bastante bom para escolher bem o candidato, é o prefeito, é o vereador, mas procurar ter aquele retorno, né? Saber assim, olha, quem está olhando para a comunidade em si, não para a comunidade seu umbigo ou sua família. Não vou nem, fechando aspas aqui para não fazer nenhuma comparação com o governo federal, que ali tem que esperar mais uns anos ainda para ver o que acontece. Mas assim, ó, localmente, como a gente pensa, né? Quem está trazendo uma proposta concreta, a gente acaba esquecendo. A gente vota para presidente e governador. Deputado, a gente nem sabe quem votou, quem é o deputado lá que está sabotando o teu estado, quem é o senador lá que tu indicou que tá nem aí para ti, para as causas que você abraça, que você assume, que você apoia. Então, o convite que eu sempre faço é isso: não desacreditem da política, mas levem a política mais a sério do que aqueles que estão lá, porque lá eles não estão nos levando a sério. No momento que a gente acordar aqui, começar a nós nos levarmos a sério e fazer a coisa a tremer lá em cima, eles vão pensar duas vezes antes de dar qualquer tipo de canetada. Exato, isso é uma questão também de empoderamento de si, né, Thiago? Porque quando a pessoa tá naquela situação e ela não vê uma saída, e aí que está trabalhar os sonhos, trabalhar os ideais, trabalhar o que que se quer daqui para frente, o que se quer como um projeto, como uma política para seguir, como uma narrativa para interiorizar. Quando as pessoas não têm como fazer esse exercício do sonho, tem
tem como é o nome dele? Bom, não me lembro agora, mas que trabalha justamente que a modernidade é uma época em que o desencantamento do mundo, no Weber, né, por exemplo, que a gente parou de pensar um pouquinho mais além. Só que, claro, tem que ter condições para suprir as necessidades básicas. A pirâmide de Maslow, lá, que vai falar que como é que uma pessoa vai querer pensar em questões a nível das ideias quando ela está com fome. Não vai pensar, não vai ter como fazer o processo no cérebro de pensar. Né? E isso é uma estratégia quando você coloca a política como algo que é sujo, que é corrupto, que é por si feia. É um projeto de política. É um projeto de política. E eu acho que o estalo para mudar esse projeto de política vem da gente dando uma segunda chance, mesmo que entre aspas aí, porque se só temos exemplos negativos, nós vamos, infelizmente, olhar para esses exemplos negativos. Mas tem exemplos muito positivos que não são dados. E aí cabe a nós fazer o exercício de sair do ciclo que a gente está sempre acostumado e procurar outras fontes também. Isso é uma questão que eu queria te pôr aqui, questão das bolhas, né? Nós falamos muito aqui que é muito fácil você falar aqui na Europa, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, elas estão alcançando alguma certa visibilidade. Estão alcançando, ainda pouco, eu acho muito pouco. Mas é diferente você falar disso num país onde você tem um mínimo, você tem uma segurança política, né? Você tem uma segurança, uma estabilidade das pessoas que permite pensar em temas como esse. No Brasil, quando a gente tem uma instabilidade tamanha e uma crise sanitária vem junto numa crise econômica e numa crise institucional social, pode parecer o fim do mundo. E pode ser que seja, talvez, o fim do mundo. Não sei. Mas é nesses momentos que a gente tem que ressignificar algumas coisas. E acho que uma dessas coisas é pensar quem somos, né? Para saber para onde vamos. Né? E quem somos? Somos uma população muito marcada pelo autoritarismo. Somos uma população muito marcada pela discriminação, pela diferenciação negativa, né? Onde não vê o outro, que é diferente, como uma forma de crescer, uma sociedade rica, né? Se você vai pensar os povos tradicionais, no norte do Minas são 7 também, engraçado que na missão são 7 povos das missões também. São 7 povos. E eles têm cada um tem sua forma de vida, sua cosmovisão, mais ou menos semelhante com a outra. Não cabe a gente romantizar, idealizar, porque são os povos que vivem assim, assado. Não, romantizar não vai levar a nada, né? E sacralizar não vai levar a nada, porque tira a condição do humano, somos humanos, afinal. Então, mas aprender e dar o ouvido e dar a chance do diálogo, porque se não tem o diálogo, não tem nada na sociedade. O capital social, ele não está sendo possibilitado. O capital pensa um monte de bolhas na sociedade. Cada bolha é uma pessoa. Quando o capital social não acontece, essas bolhas estão divididas, elas não se comunicam, né? E aí a marginalização. Uma sociedade marginal é uma sociedade que não conseguiu fazer o diálogo entre as suas partes, né? E aí não vai sair coisa boa, vai sair muita violência e mais autoritarismo, e isso afeta a todos. Eu duvido que as pessoas que são, inclusive, a elite do Brasil possam dizer, não tenho medo. Claro que tem medo. Quando tem uma sociedade violenta, por razões estruturais, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. E isso não é legal, isso não é saudável, isso não nos fornece pontos de partidas iguais, longe disso, e não nos fornece também visões comuns para trilhar. Então, acho que ler e reler autores que pensam fora da caixa. A Greta Quilombo foi uma dessas que me trouxe muitas inspirações. Outra que eu gostaria de falar é que é a Rosana Pinheiro Machado. A minha vai ser maior. Muito bacana. Esse livro aqui, olha, o subtítulo O que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de fuga para a crise atual. Foi um livro escrito no ano passado, esse de Lilia Schwartz também, sobre o autoritarismo brasileiro, que nos deixa muito claro como ainda somos uma sociedade muito hierarquizada e que não aceita dizer que é racista. Não aceita dizer... E aí tem um problema de uma ordem psicológica, porque quando você diz não, nossa, não é...
como é que você vai mudar? Não vai mudar. Para começar, a gente tem que dizer, olha, pô, tem números aqui que mostram que quem mais morre, é o negro. E quem mais morre na favela. E a polícia que mais mata, mas é a polícia que mais morre também, que mais se suicida. Morre no sentido de sentir a própria vida. Então tem alguma coisa errada na instituição polícia, né? Eu soube só para que a polícia, por exemplo, a instituição polícia, ela foi organizada como uma instituição na época em que a família real veio para o Brasil. Ou seja, foi uma defesa pessoal, meu. Foi uma defesa da família real. Será que isso não continua até hoje assim? Será que não está na hora de a gente reimaginar instituições, né? Que sejam mais sociais, né? Que façam essa gestão dos eus que na sociedade estão e que têm visões de mundo diferentes, mas que precisam sobreviver, afinal. Precisam viver em um mínimo de paz, porque senão sem paz, sem coesão social, não tem economia, né? Eu acho tão incrível como o país, o Brasil é a oitava, era a sexta recentemente, país em riqueza no mundo, porém é o segundo em concentração de renda, segundo do mundo. Isso é muito chocante. Isso é muito chocante. E o que resulta disso? Desigualdade. Desigualdade. Então, e aí, eu passo a palavra para respirar aqui um pouco. E aí, traz um dado desse, né? Traz um dado desse agora. A gente para pensar. E mesmo assim, a gente continua uma desigualdade social absurda. Nós continuamos tendo ali nas capitais, nas grandes metrópoles, a região mais periférica, quem mora lá é a população negra na sua maioria. Nós temos ali, assim como nós temos aquele policial militar, aquele policial, o fardado que bate, nós temos aquele que morre. Morre porque essa semana ainda veio para os meios de comunicação aqui uma informação. Porque aqueles que querem ser bom dentro desse cenário da segurança pública, os que querem buscar um bem, são tirados de circulação, de que maneira também morrem. Né? Um sargento da Polícia Militar de São Paulo denunciou o exagero de alguns colegas de um batalhão lá do quartel que ele trabalhava, denunciou e os caras ficaram de mal com ele porque na abordagem com o suspeito apreendido e desarmado, os caras brigaram com ele porque ele não matou o cara. Ele falou, não, ele já tá desarmado e já tá preso. Vamos botar no camburão e levar. Ah, mas tinha que ter matado. Os caras criaram um sistema em volta dele como se, esse aqui é o bonzinho da turma. Elimina. E era de uma corporação, assim, de renome na polícia de São Paulo. Se os caras que estão fazendo bem olhou para um ser humano, eu não tenho por que tirar a vida desse ser humano. Ele tá entregue, ele tá rendido. Era preto? Sim, era preto. Mas ele disse assim, não tenho por que fazer isso e ninguém vai fazer isso. O que fizeram com ele? Ele saindo para o trabalho, na frente da casa dele, entrou no carro para ir trabalhar, chegou um carro branco do lado, os caras desceram com a arma de grosso calibre, virou peneira, metralhado. Chegou a investigação agora, trouxeram de volta o caso que tinha sido arquivado porque pensaram que era alguma quadrilha que tivesse se vingado dele. Quando eles começaram a ir atrás, a civil assumiu a investigação e chegaram nas figuras certas. Eu pensei, tem gente boa dentro da polícia? Tem, mas olha o que acontece com quem é bom dentro da polícia. Isso é muito forte porque é o exemplo que se quer passar, né? É o exemplo que se quer passar. É um silenciamento. E aí cabe a nós sabermos, porque tem uma margem de ação aí e que talvez, infelizmente, isso que eu vou dizer é muito triste, mas talvez a gente não consiga agir dessa maneira e precisa estar envolto nesse sistema e é cúmplice de um sistema. Imagina que coisa horrorosa. Isso é de um nível de projeto. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Arcaísmo como Projeto, do Fragolo, onde eles falam que a questão da desigualdade no Brasil, ela é uma questão assim feita para ser, né? A lá colonialismo. Ou seja, não era interessante na época que o Brasil pensasse uma outra maneira de ser. E, cara, até hoje a gente está com essa narrativa, né, Thiago? De que vai ser assim, não vamos questionar. Não, cabe a nós questionar e cabe a nós atenção com a nossa vida, porque não queremos ser estatísticas, não queremos ser mais estatísticas.
É muito triste isso. Um caso que me deixou muito chocada foi do menino Miguel, que foi trabalhar com a mãe, que a mãe, em vez de estar em casa, é, no isolamento, final, empregada doméstica, né? A patroa demandou o serviço dela, urgente, e pediu para ela levar o cachorro para passear. E nesse tempo, a criança que estava junto com ela, o filho dela, o Miguel, ficou com a patroa e a patroa botou ele no elevador, apontou para o nono andar e ele subiu e ele caiu da sacada, sabe? Um crime que você pensa assim, sério que isso aconteceu? Isso aconteceu. Isso poderia ter sido evitado se essa empregada doméstica tivesse ficado em casa, numa situação em que, olha, normalmente o filho estaria na escola, agora ele não tá. Como que eu posso. Cabe da pessoa, a patroa, olha que simbolismo, a patroa, né? Ainda é a patroa, a senhora da casa grande. Cabe da patroa pensar um pouquinho, olha, quem sabe, deixa, quem sabe ela fica na casa dela, afinal não vai me fazer muita falta se meu cachorrinho foi para levar o cachorro para passear, que ela foi, sabe? Foi tipo uma atividade tão. Será que ela não conseguiria fazer ela mesma isso? Será que ela não tem essa autonomia, né? E são questões. Quando você olha os dados dos trabalhos feitos, que são de uma. Não sei como eu posso dizer isso sem parecer, sei lá. Quando você pode você mesmo fazer aquela coisa, você faz. Eu gostaria eu gosto muito de poder fazer eu mesma as minhas coisas e dizer, olha, eu fiz. No Brasil, eu sinto que há uma demanda em ter o outro que faz. E você que fica só olhando, que é tão brasileira, que é tão construída como brasileira, como sociedade brasileira, que eu acho que a gente está na hora de repensar, de conversar sobre, de, de se perguntar, ué, e daí, se de repente. Se de repente aumentar o salário da pessoa que está aqui dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, vai me fazer tanta diferença para o pessoal que pode, né? Eu acho que isso também faz parte de uma tomada de consciência. E eu não sei aí como você, se você tem acompanhado as manifestações no Brasil, sei que nas manifestações dos Estados Unidos, muitos brancos foram na manifestação como primeira linha, né? Eu achei curioso, porque também faz parte disso. A gente não pode falar em uma sociedade antirracista quando o branco continua sentado no seu sofá olhando a TV de casa, sabe? É, Me parece que está na hora, está mais do que na hora, de uma tomada de consciência de todos. E no momento, quem está precisando maior atenção, como sempre foi, aliás, são esses que estão marginalizados. E é interessante falar da escravidão quando o processo de vinda dos escravos para cá, a gente estuda na escola, normalmente, como escravizados, então eles eram tirados das suas condições de viver. Cara, eles faziam revolta, meu. Eles não eram passivos. Você acha que alguém vai simplesmente aceitar escravidão? Não. A gente tem que falar dessas histórias, meu. É encontrar nessa fonte a criatividade para um novo caminho, né? É falar das revoltas, é falar, né? Não tô querendo dizer que tem que idealizar, não, longe disso, ou romantizar, não. Tem que se falar, sabe? Tem que estar na escola. Eu sei que tem uma lei no Brasil que é obrigatório o ensino de conteúdos de origem africana nas escolas. Eu não tive isso na minha escola. Eu não sei se mudou alguma coisa, eu queria que tivesse mudado. É lei. As crianças deveriam estar aprendendo sobre o continente africano, que é da onde veio 5,5 milhões de escravos escravizados para o Brasil. 5,5. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão numa lei de 2 parágrafos que não propôs nenhuma medida de inserção pública dessa população e que ainda por cima o que me choca muito foi logo em seguida, já concomitantemente, havia um incentivo forte da imigração europeia para o Brasil para embranquecer a população. Cara, isso era cientificamente provado que funcionaria. Tem o Jean-Baptiste foi para Londres, no Congresso das Raças, em 1911, defender a tese de que em 3 gerações a população brasileira seria toda branca. Essa é a tela que eu falo que é a redenção de Cã, né? Que é um homem branco do lado, que é o imigrante europeu, a mulher mestiça, com um filho branco no colo. E a vovó, a mãe dessa senhora, olhando e colocando as mãos pro céu, falando: Uau, funcionou. Tipo assim, fomos livrados desse pecado.
Cara, eu acho que a questão racial ainda é considerada por muitos como um pecado e como uma questão de, olha, não, mas ele tem que sofrer porque ele veio aqui com essa cor, ele tem que sofrer. Cara, enquanto a gente tiver esse tipo de pensamento, e aí eu acho que é interessante tratar nas ideias que não foram superadas, elas vão ser retomadas. E às vezes com muita força, muito mais força do que antes, né? Então cabe aí a nós ressignificar esses eventos. Aliás, não é ressignificar, é falar sobre, né? Para dar outro olhar, porque a história é uma construção política, né? A história é construção política. O passado é o que aconteceu, a história é construção política. E essa construção foi toda montada em cima de um processo de que, para que essa marca da colonização ficasse tão enraizada na nossa vida, na nossa cultura, que a gente aceita as coisas da maneira mais passiva, né? Eu lembro dessa obra do quadro da Redenção de Campo, de uma de uma palestra que eu assisti numa TED dessas que foi mostrada. E eu quando eu percebi assim, ó, que estava sendo interpretada cada personagem ali, que era o imigrante, a, a morena clara, exatamente, e a negra com aquelas mãos para o alto, como se tivesse sentindo a culpa de uma maldição dela ter nascido negra, dela ter tido uma filha, de repente essa filha dela ela teve com o patrão, Uhum. Provavelmente fruto de uma violência, né? fruto de uma violência, fruto de um estupro, e essa volta por cima seria ainda bem que ela casou com um imigrante branco, ela não vai carregar mesmo o peso, a mesma chaga do passado que eu precisei carregar. Isso é muito forte, isso é visceral. Isso é visceral. E aí entra a questão das estátuas, né? De destruir de tirar a estátua da cidade e tudo isso que tá acontecendo no mundo. Aqui na Suíça, inclusive, foi muito curioso, porque tem uma cidade que se chama Neuchâtel, onde tem uma estátua de um senhor que fez enriquecer a cidade. Ótimo, fez enriquecer a cidade com os custos da escravidão, né? Do tráfico de escravos. Então, aí o pessoal lá tá querendo fazer um referendo para tirar uma petição, é tudo muito no papel aqui, muito legal na lei, assim, lá em Londres o pessoal foi lá e tirou, mas eu Botou a fui ver que ele parte, não, nada. botou, atirou no Rio, né? Mas eu vi que eles já tinham feito essa demanda há muito tempo e não foi feito nada. Então aí que tá, né? Porque as pessoas estão vendo essas coisas, já não é de hoje. Só que a resposta institucional ela é muito lenta e ela é a favor de uma direção já pré-estabelecida, né? E pensar em tirar a estátua, legal, ótimo. É uma violência que eu não sei nem dizer o que é essa violência, porque eu não passo por ela. Mas imagino que é ver uma pessoa que você sabe que na história viveu de matar índio e ver isso é uma violência. E tudo bem, vamos tirar essa história, mas vamos falar sobre ela para que nunca se repita. Porque esse é um medo que eu tenho, que as gerações não falem sobre o que foi feito. E veja bem, escravidão não é anos, não é outra. É ontem, sabe? Muito recente, meu. E parece que foi uma ideia muito forte de não falar sobre isso, de amenizar muito, e não falando só sobre escravidão, mas também exploração, extermínio indígena, a gente não fala, a gente não sabe. A riqueza que tem por trás dessas vidas que foram tiradas. Tem tribos no Brasil que ainda nunca foram contatadas, sabe? E eu fui pensando assim, até quando, né? Até quando que elas vão estar aí? E como vai ser esse contato? Tomara que ele não aconteça. Porque os exemplos que a gente tem na maioria são de morte aliás, uma morte bem curiosa, porque você sabe que quando chegou o europeu aqui, muitos dos índios morreram pelo contato com vírus, né? Que não tinham aqui. Então, foi uma morte, assim, um pouco fora da violência armada, né? Uma morte, assim, de contato com o diferente, que não era lá muito bom, né? Não era muito bom, não. E que continua não sendo. A gente precisa falar que continua não sendo. As empresas, as multinacionais, a questão da água, né? Precisamos falar sobre isso também.
Eu vejo que tem uma Comentário da pergunta aqui. Andréia Fernanda, que é bem interessante o que ela falou também, ó, que vem de encontro com o que tu dizia antes. Aí a Andréia Fernandes Salgueiro fala assim: o que pensar sobre o Rio Grande do Sul, onde temos uma cidade que homenageia Barão de Cotegipe? Valeu, Andréia. Obrigada pela pergunta complicadíssima. É o que pensar, né? Eu pergunto mesmo, o que pensar? Eu acho que isso vai ser consequência daquilo que eu falei até então, de ideias que não foram superadas e que, portanto, são muitas vezes vangloriadas, né? E que são fonte de um tradicionalismo, pô, que não sei se as pessoas estão entendendo o que elas estão homenageando, né? E aí cabe uma autocrítica, cabe um olhar crítico para o que a gente tem como referências na nossa história, né? Cabe repensar a nossa história. Qual é a sua opinião, Thiago? Esse repensar a nossa história vem de encontro a pensar em tudo que a gente passou no Rio Grande do Sul. Ali eu falo das populações indígenas porque me chama muito a atenção. E mais na região da Campanha, que foi na região onde eu nasci, que é o resultado das comunidades quilombolas, né? As próprias vitórias que o Estado, a República Federativa do Rio Grande do Sul teve com os lanceiros negros, que foram traídos ali historicamente, dentro de toda uma armação, um conchavo que foi feito, e esses nomes desses figurões, dessas histórias todas, ganham ruas, avenidas, cidades, como a própria André Fernandes citou aqui. Então, é um processo de descolonização realmente mesmo. Nós ficamos ali, paramos na história. É o herói, meu Deus, salvou, foi o general, o comandante daquela evolução. Que bonito tudo que ele fez. Tudo? Vocês se inteiraram de tudo mesmo que ele fez? Todos têm certeza de tudo que ele fez? Não, nem todo mundo sabe tudo que ele fez. E aí que é o peso da educação, né, Thiago? Porque se tem uma escola que passa essa mensagem do tudo que ele fez, uau, tudo que ele fez até ali, né, até a vírgula, é isso que vai ser reproduzido, né? Então, eu volto nessa tecla das instituições, a educação como uma instituição capaz de emancipar pessoas e não de contribuir para a servidão, né? Em tempos sombrios no Brasil e no mundo, de conservadorismo, de autoritarismo, de questionamento de valores que achávamos que já fossem superados, do tipo, não, mas uns valem menos que outros. Em tempos sombrios assim, Paulo Freire é mais do que nunca essencial. E ele é incrível como ele foi instrumentalizado como uma pessoa, né, de nossa, rebelde, o rebelde. Não, o Paulo Freire fala que a educação, quando ela não educa, quando ela não emancipa, ela serve para que o opressor queira ser o oprimido. Eu acho que é isso que é o que a gente tem que pensar. Qual é a educação? A educação na família, a educação na sociedade, a educação na escola. Não pode também deixar o fardo todo para a questão da escola, né? Temos que lembrar que nós vivemos um modelo neoliberal onde a austeridade é meio que a regra, é o modo de agir dos governos. Então, corte com serviços públicos, como a educação, o SUS. O SUS vem tendo cortes há muito tempo. A educação. Não sei se teve em algum momento a demanda o investimento suficiente para dizer que tem cortes hoje. Então, acho que nem chegou a ter um investimento para dizer hoje que tem corte, diferente do SUS, que na sua origem supriu muito bem uma demanda de saúde, no meu ponto de vista. Mas pensar, então, em qual é a autonomia das pessoas para saírem desse modelo, desse automatismo que nos impede de pensar e que nos faz servir. Nada contra servir o outro, desde que isso seja com consciência, com esclarecimento, com vontade. Porque senão, me desculpa, é escravidão. Senão é escravidão. Julinha, nós temos a 1 minuto de terminar aqui. Vamos conversando. Se cair, a gente vê. A não ser que tu queira fazer a amarração e as considerações finais. Então a gente espera aqui, porque o Instagram ele funciona só com 1 hora relógio. E a gente chama de novo, aí tu finaliza e faz as considerações finais.
Perfeito. E, Thiago, fica salvo para quem não conseguiu acompanhar ao vivo? Fica salvo Fica depois? salvo, fica 24 horas aqui no meu stories ali. E se quer alguém pedir particular, eu mando depois lá no endereço de cada um. Perfeito. Perfeito, legal. Porque eu sei que esse é um horário no Brasil que o pessoal tá trabalhando, não tá disponível como aqui. Eu tô há 5 horas a mais que vocês aí, então, né? Realmente daqui a pouco eu preciso dormir. Então, Mas vamos voltar sim e fazermos uma amarração. Quero te ouvir também um pouco mais. claro. E de repente, se você tiver alguma consideração que você possa dar sobre o que as entrevistas até então, para também dar um fôlego para o pessoal que não pode acompanhar ainda. Foi muito engraçado essa semana, eu estava por acaso. Retomando a nossa conexão com a nossa convidada, Julinha Bergental, falando do seu trabalho de pesquisa na área da ética. Onde está a ética no nosso país, gente? Cadê a ética daqui? Onde vamos encontrá-la? Aguardando. Aí, tá. Caramba, já passou 1 hora, Thiago? Passou uma hora que a gente nem viu. Ó, a conversa vai, flui, se vai embora. Nossa, é muito legal essa história de fazer live, eu gostei. Tô achando interessante isso. Olha só, uma pergunta que sempre me provocou aqui e que eu achei nessa entrevista da Gandra aqui, da Grada. Grada. Aí foi perguntado para ela assim, ó, você disse que o racismo é um problema branco, por quê? Aí ela responde, porque o racismo é preconceito e poder. É poder histórico, jurídico, institucional, estrutural, que pertence à população branca. Tem a ver com o poder de representação. Quem é que tem acesso a? Quem é que pode entrar em? Quem é que está representado em? Está relacionado ao poder histórico contínuo, ligado por sua vez à história europeia branca. Portanto, o racismo tem a ver não só com preconceito, mas também com a prática do preconceito, que só pode ser exercitada através do poder. É um problema branco neste sentido. O racismo sempre foi parte central de toda a política europeia, desde o início com o projeto europeu de escravatura, continuado com o projeto europeu de colonização e agora com a imagem de uma Europa fechada em que ninguém pode entrar. É um privilégio imenso que vem desse poder histórico, isto é, racismo. Portanto, quando se fala de racismo inverso, se fala de um mito. Não temos que conhecer as definições corretas para saber desmistificar. Saber o que é racismo é uma reencenação da história colonial. Aqui umas convidadas que a gente teve, foi perguntado durante a live sobre o que pensava sobre o racismo inverso. O convidado ali colocou o ponto de vista dele, mas eu me senti muito provocado com aquela pergunta. Eu coloquei, olha, o racismo, particularmente para mim, que o racismo inverso é uma justificativa tola do branco para que ele se colocar num lugar de algo que ele não passou. E aquilo ficou tão incomodado em mim que eu fiquei naquele assunto e perguntei, mas é isso mesmo? Até instiguei o convidado, não, fala realmente se tu entende o que é o racismo inverso. Aí falou, mas acho que eu nunca tinha ouvido essa palavra antes. Não, beleza. Já sabe, se tu não ouviu falar nela, porque ela inventaram agora há pouco. Essa palavra é uma tentativa mascarada de querer se colocar num patamar de sofrimento também e de, eu também sofro. Aí fui pesquisar aqui, trouxe as informações, anotei tudo na contracapa do livro. Eu estava vendo por acaso, que assisti uma palestra em Porto Alegre, numa TED, e aí tinha o AD Júnior era o nome do rapaz. E ele faz a palestra dele de maneira muito simples, e ele traçou uma linha histórica. E a provocação sobre o racismo inverso era porque o que estava por trás era a tal da política das cotas. Por que é privilégio? Por que cotas? Por que... Beleza, vamos na linha histórica. Eu fiz o esqueminha aqui, anotei. Vamos na linha histórica. 1824, os negros são considerados semimóveis. O quê? O senhor da Casa Grande lá, quando ele vendia a propriedade dele, ele vendia o negro junto com a senzala como se fosse um móvel, como se fosse um bicho. 1824. 1839,
Negros são impedidos de frequentar escolas públicas. Negros são impedidos de frequentar escolas públicas. E em 39, 800... Eu estou falando aqui antes da abolição, 839. Fazer aqui o antes e o depois, para vocês verem o que mudou. Se parece que mudou alguma coisa para o bem. 1850, os negros não têm acesso à terra. Eles não tinham jeito de comprar, de ter propriedade. O que é isso? Negro com terra agora? Da onde isso? Não tinha. 1870, a importação dos imigrantes e uma lei, fizeram uma lei para inglês ver, e aqui já se começou em 870, já aquela mentalidade do embranquecimento da população. Tragam imigrantes, precisamos de pele branca aqui. Essa negrada vai tomar conta de tudo. 888, né? 1888, lá, a Lei Áurea, meu Deus, a rainha da cocada preta, a princesa Isabel, a soberana, a nossa heroína. Oi? Sério mesmo? Não, né? 1890, Decreto 847, que prende o negro por vadiagem, por praticar capoeira e outras religiões matriz espírita lá. 1960, não, 1890, 1911. Lei número 9081. Cotas para brancos nas universidades. A primeira lei de cotas que começou a vigorar era para brancos. Em 1911. Que foi o ano em Qual que teve a tese da mestiçagem. Esse ano foi muito emblemático. Teve um congresso internacional acerca das raças, né? O congresso João das Batista de raças. Lacerda? Doutor João Batista de Lacerda? Exato, Que ele participou mesmo. desse congresso. Exatamente. Está anotado aqui também. Isso mesmo que eu ia falar. Isso aí, ótimo. 1934, primeira Constituição. Artigo que fala, artigo 38 no parágrafo B, sobre a hegemonia, que consistia no quê? Branqueamento do país. Essa ideia estava sendo implantada já em 1934. E até aqui, nós não consideramos o negro ainda com direito a poder estudar, a poder ter terra, estava tudo ainda parado isso aqui. 1937. Proibição do funcionamento da Frente Negra de libertação no país. Essa Frente Negra era um movimento que já estava surgindo aqui, a população negra se organizando na sociedade em si, e acharam que aquilo podia prejudicar o governo, podia ir contra o poder que estava vigente, não acharam que era legal, muito juntamento negrada, vai que isso toma o Brasil inteiro, né? Não vamos deixar crescer isso aí. Corta o mal pela raiz. 1968, a Lei 5.465, a Lei do Boi. Lembra da Lei do Boi? Vou refrescar a memória. Lei do Boi. 50% das vagas nas universidades para aqueles brancos que eram filhos de criadores de gado. Mais uma política inclusiva de cotas para quem é branco. E até agora eu não ouvi falar de cotas para negros. E o povo chora porque tem cota para... Por que tem cota racial na faculdade? Você já olhou na história lá quantas cotas vocês já tiveram e ninguém falou nada? Segue o barco. 1988 nós tivemos o racismo considerado como crime. No artigo 488. Isso lá em 88. 1988. Depois de árduas conquistas, né? Foi uma conquista, essa foi. Uma grande conquista, porque da abolição da escravatura até aqui, quanto tempo nós tivemos para poder considerar como crime o racismo? 100 anos, né? Muito tempo para poder se levar a sério a população negra. 2001, pela primeira vez, aqui lá em 34, a primeira vez que o negro votou foi só em 34, esqueci de mencionar antes. E em 2001 para 2002, uma conferência em Durban, onde foi sugerido para que o Brasil adotasse as políticas afirmativas e tivesse um olhar para a população negra. E ali começou-se a falar em cotas raciais no Brasil. Começou-se a falar, mas o STF só bateu o martelo mesmo e aprovou 2012. Agora, ontem,
2012. E E esse período, 2019 e 2020 estamos com acuado. Ah, porque falaram da cota racial e eu não soube o que dizer. Tá. É porque a pessoa que reclamou, ela não deu uma olhadinha na história do Brasil para sentir o que se passou aí nesses bastidores. E aí eu e outra, ela pergunto, não faz esteve na sentido? universidade, porque quando você está na universidade, você... Desculpa, travou aqui um pouco a tela. Qual era a pergunta? Aí eu pergunto, faz sentido reclamar das cotas raciais nas universidades hoje, com tudo isso que foi falado? E assim, o que eu posso responder é que a pessoa que está criticando, ela não esteve na universidade porque ela não olhou ao seu redor e não viu que quem estava ali eram pouquíssimas pessoas negras, né? Pouquíssimas. Então, ela não teve o mínimo senso de abrir o olho e ver. Mas isso eu acho incrível, porque mesmo tendo sido só em 2012, em 2018 foi a primeira vez em que o maior número de negros ocupou as universidades no Brasil. Ou seja, surtiu um efeito rápido, muito rápido. O que eu acho incrível. Quando eu fiz minha faculdade, foi nos anos 2013, quando eu entrei na universidade, não tive, eu comecei na Unipampa, em Livramento. E quando fui para Santa Maria, foi que eu tive a primeira colega negra, uma colega, sabe? Isso para mim é de um retrocesso. Quer dizer, não tem como dizer que é de um retrocesso, porque não avançou para ter retrocedido, né? Ainda não avançou. Então é por aí que vai o debate. E você viu que, inclusive, o Weintraub, quando foi convidado a se retirar, tentou levar junto esse grande avanço que foi as cotas raciais, né? Mas já teve o resultado que não vai ser, não tem como, né? Aí volta aquele lema do nenhum direito a menos, né? Nenhum direito a menos. A mais, por favor. Caminhar para frente e não para trás. E acho que se para finalizar, assim, uma frase que me impactou bastante quando eu vi foi a questão da liberdade, né? Tudo bem, a liberdade pode ser negra, pode ser que o negro foi liberto. E até é feio dizer isso porque o negro sempre foi livre. O negro sempre foi livre. É, a humanidade nasceu nesse continente africano. Perdão, perdão. Ai, botando silêncio. Nasceu no continente africano e se espalhou pelo mundo. Então, falar que o negro é livre até chega a ser. Não, sempre foi, sempre foi. Mas na frase é o seguinte: a liberdade ela pode ser agora negra, mas a inserção continua branca, né? E a outra questão é a seguinte: a liberdade é você convidar para festa, a inserção é você convidar para dançar. Então, assim, a gente está em outro patamar de inclusão social quando a gente fala em inserção social, né? A gente está em outro patamar. A gente ainda não saiu daquele patamar da liberdade, eu acho, porque ainda ocupa-se de lugares muito determinados conforme a cor. E eu acho que essa história, essa questão de ocupação em espaços dos negros, ela é essencial para o negro, mas ela é essencial para o branco, que não está querendo olhar ao seu redor e aceitar um diferente. E que vai trazer uma coisa muito boa, uma construção muito boa quando se tiver essa visão do um todo. Somos todos um, poxa. Enquanto houver uma pessoa que sofre no mundo, toda a humanidade falhou. Isso a Hannah Arendt fala uma resposta para o Sócrates. Ele se pergunta assim, o que é pior? Sofrer o mal ou cometer o mal? Ela responde na sua obra em 1968 sobre responsabilidade política. Ela responde, nenhuma das duas. As duas são erradas. As duas são erradas, né? A humanidade só falhou enquanto tiver gente passando fome, gente sendo discriminada pela cor da pele. Tem mais uma colocação da Andrea. Os contrários, as cotas são incansáveis. O povo, prova disso foi a revogação da política de cotas no pós-graduação. Felizmente revogada. Isso, exatamente. Felizmente revogada, Andréia. Felizmente revogada.
Mas são é um simbologismo, porque veja bem, ele fez isso no último dia dele lá, né? Então, ele quis passar mensagem. Eu vejo isso como uma mensagem que se tentou passar, né? E, caramba, uma mensagem muito feia, muito, muito feia. Um governo muito feio. Mas vamos pensar em, em oportunidades no meio da crise. Eu não sei, eu sou muito otimista, às vezes eu sou demais otimista, às vezes a vida me puxa para cá de volta. Mas deixa eu só terminar com um convite para o pessoal se inscrever no site, no YouTube, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, para quem gosta dessas questões, da Unimontes, PPG-DS. E eles fizeram essa semana, foi lá que eu estava na live, sobre a questão racial, onde tiveram 3 convidados, entre elas a Leninha, que é a deputada de Minas Gerais pelo PT, que vai se candidatar à prefeitura de Montes Claros. E força, Leninha. Pessoal de Montes Claros, todo o meu abraço. Foi aí que eu vivi coisas lindas e me abri para questões antes, talvez, não levadas tão a sério. E convido também para os que quiserem saber sobre um podcast de fatos históricos e de colocações muito interessantes, o Teatro de Holograma, do meu querido amigo Marcelo, onde ele faz podcasts sobre diversos temas, entre eles os Socratas, os sofistas e a democracia, que foi um dos que eu curti pra caramba. E também temos o blog, que é Quanto Mais Reiki Melhor, porque eu trabalho também com questão de consciência individual, e nós estamos fazendo essa transição para a consciência planetária, né? Quando você comentou lá, Julinha da Suíça, eu falei, não, do Brasil, e o Teatro de Holograma, pela figura do Marcelo, escreveu do planeta. Então, convido aqui, né, do planeta. Então, convido vocês, se quiserem participar, a página está no Instagram, no Facebook, no YouTube, em várias redes, Teatro de Holograma, e também o nosso blog, Quanto Mais Reiki Melhor, que o Reiki é uma maneira interessantíssima de fazer o autoconhecimento, que depois desencadeia uma maior consciência da sociedade, que nos é esperado, né? Nos é muito esperado como seres passando por esse mundo aqui agora, no meu ponto de vista. A sua consideração, Thiago, final. Agradeço de coração a tua disponibilidade, Julinha, aí do outro lado do mundo, com fusos horários diferentes, mas organizou a tua rotina para poder atender a nossa necessidade aqui, de poder te ouvir, ver essa tua bonita partilha, esse trabalho de pesquisa, que tu pesquisa com amor, com dedicação, aquilo que tu acredita, aquela verdade que te foi te apresentada e aquela verdade que tu deseja transformar também na tua vida. A gente fica muito grato mesmo, a equipe toda. Você vai ver ali na página do Instagram quem compõe essa equipe do Papo de Pretos. A gente ficou muito agradecido com a aceitar esse desafio de estar aqui com a gente ao vivo, assim, pela primeira vez, né, numa live. Que bom, espero que a experiência tenha sido boa, para que seja a primeira de muitas. Tem outras pessoas já aí nas próximas semanas e vou fazer contato contigo lá para metade de julho, mais ou menos, se tiver disponibilidade, a gente vê. Se esse horário não for legal, a gente vê um outro horário mais cedo, mas volta a conversar de novo. Tá certo, Julinha? Muito obrigado mesmo. Orgulho muito dessa menina guerreira, tá? Me orgulho muito de ter passado pela tua vida como professor e tal. E com certeza, sempre foi uma aluna brilhante em sala, não tenho o que dizer aqui. Qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou estar chovendo no molhado. Porque não esperava menos que isso do que aquela menininha lá, brilhante, que demonstrava toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, toda a sua vontade. Desde pequena tem a idade querendo transformar o mundo. Agora estamos aqui. O mundo está cobrando de nós a vida real. Vamos transformar esse mundo. Vamos pegar juntos esta causa e vamos fazer aquela utopia se tornar a nossa realidade. Exatamente. Gratidão. Que lindas palavras, Thiago. Muito obrigada. Você foi um dos professores que me marcou realmente profundamente, assim. E isso é um convite para que mais professores façam essa atividade de ligar a luz, né? Porque todos aqui temos a capacidade de fazer algo melhor pela sociedade. Alguns escolhem não fazer. Tudo bem, é o seu tempo. Outros escolhem fazer. Vamos fazer, né? O convite fica esse. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Valeu, o Papo com Preto foi ótimo. Muito feliz. Um abraço para a família e para todos. Participaram.
Andréia, ó, foi uma hora de muito aprendizado. O Eu pessoal que que interagiu agradeço. com a gente. Muito bem, valeu. Avante.